um risco que está escondido na Semin que ninguém está falando, pelo menos eu não achei nenhum vídeo falando sobre isso, e eu vou aqui trabalhar com vocês porque que eu enxergo que existe um risco aqui, especialmente na parte fiscal dentro da Semin, e que é interessante que você saiba pelo menos antes de investir. Então, se você tiver interesse em saber que risco que é esse, qual o tamanho deste risco, fique comigo para a gente saber tudo isso logo após eu ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, de início eu quero trazer aqui para vocês que eu fiz o estudo de diversas folhas aqui da Semin, de um resultado aqui que ela trouxe pelo menos no terceiro trimestre, de algumas coisas muito interessantes. Eu vou trazer vocês aqui para a tela para que a gente tenha exatamente a noção do que eu estou querendo dizer. Quando as empresas elas divulgam seus resultados trimestrais, elas fazem isso de diversas formas, como release de resultados, apresentação dos resultados. Algumas pessoas ouvem o webcast, o áudio, algumas pessoas mais assim vocacionadas a fazer modelagem, baixam aqui essa planilha e fazem a modelagem da tonelada do minério de ferro, quanto que ele está custando, valor de frete, tudo mais. Só que o que algumas pessoas elas não veem, porque é um documento muito extenso, é essa parte aqui, o ITR-DFP. Ou seja, é basicamente um documento onde uma empresa ela vai analisar os dados que a Semin ela trouxe ou que qualquer outra empresa ela traz, e aí ela faz no final algumas notas explicativas a respeito da demonstração de resultados. E nessas notas explicativas nós conseguimos ter acesso a diversas coisas que não estão postas de uma forma clara nas apresentações. Especialmente sobre esse tema, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês aqui qual que é o ponto que eu quero trazer mais luz aqui para que a gente possa anotar. Aqui eles trazem na nota técnica número 20 desse documento que eu comentei com vocês, uma parte aqui sobre provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais e depósitos judiciais. Hoje, isso daqui está num valor relativamente baixo, aqui eles colocam aqui que está na casa dos seus 67 milhões de reais, muito aqui puxado por dívidas trabalhistas. No entanto, isso aqui ainda não me preocupa. O que me preocupa é o que vem na nota em seguida. E aí nós vamos fazer essa leitura aqui juntos. Eles colocam que, adicionalmente, a companhia tem outros processos classificados pela assessoria jurídica como de perda possível. E aí eles colocam aqui que essas obrigações presentes, cuja saída de recursos não é provável, e eles colocam aqui que até setembro de 2022, isso aqui somava, e aí eu vou até colocar aqui para vocês, 9 bilhões de reais. Comparando com o ano passado, nós tínhamos 8 bilhões e 400, ou seja, nós ganhamos aqui só de provisões, ou pelo menos de possíveis perdas de processos que nós temos, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, eu quero trazer luz a esse ponto para a gente entender uma situação que é muito peculiar aqui da Semin. Quando a gente abre os resultados, nós temos que ela coloca lá que ela tem mais de 9 bilhões dentro do seu caixa, que ela tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas até mais de 2030. E aí ela coloca lá o fluxo de pagamento em milhões, bilhões de reais que ela tem para pagar dos seus investimentos, o que ela pretende fazer para melhorar a empresa. No entanto, ninguém anda falando que existe esse risco aqui por detrás. Além disso, a gente tem que anotar uma outra questão que eles trazem aqui para baixo. Que existe um procedimento arbitral que uma das partes pede 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares convertendo para o real, pelo menos de hoje, daria alguma coisa na casa dos seus 5 bilhões e 300 milhões de reais, 200 milhões de reais, enfim, em grandes números, 5 bilhões. Se juntarmos aqueles 9 bilhões com esses outros 5, nós temos 14 bilhões de reais que a Semin ela pode ser condenada a pagar a qualquer momento. E nesse procedimento aqui, que foi iniciado no primeiro trimestre de 2021, a própria empresa ela diz aqui que esse procedimento deve estar concluído em 2 ou 3 anos, ou seja, 2023, 2024, talvez nós tenhamos a resolução deste problema aqui. Claro, ela traz aqui que ela foi notificada desse procedimento, mas ela diz que ao invés de ser devedora desse valor de 1 bilhão, na verdade ela é credora, ou seja, ela faz jus a receber esse 1 bilhão e não pagar esse 1 bilhão. Claro, aqui tem uma discussão muito técnica que envolve quem pagou, não pagou, quem entregou, quem fez determinada coisa, mas isso vai ficar ali a cargo da parte da justiça arbitral. E dentro da questão da justiça comum que nós temos aqueles outros 9 bilhões que muito estão relacionados a procedimentos fiscais, ou seja, nós estamos falando aqui de questões tributárias. Se olharmos aqui, eles trazem até
Principalmente, quais são os processos mais pesados aqui? Aí eles colocam aqui um auto de infração, imposição de multa por IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Física e contribuição sobre lucro líquido, na casa de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nós temos um outro aqui que é uma contribuição também, uma cobrança administrativa de não recolhimento do CEFEM. E aí está aqui na casa de 1 bilhão e 79 milhões de reais. Então nós temos aqui, hoje, na casa dos seus 9 bilhões, pelo menos em procedimentos relacionados a tributos, e nós temos mais 5 bilhões, provavelmente ali dentro de um procedimento arbitral que pode ou não ser favorável ao CEMIN. O que eu quero dizer com tudo isso? E eu vou trazer vocês aqui para mim para que a gente tenha efetivamente a noção do que fazer num momento como esse. Nós não sabemos qual vai ser o resultado desses processos, nós não sabemos qual vai ser a resolução que nós vamos ter disso tudo. Então, você que é investidor da CEMIN, não olhe exclusivamente para aqueles números bonitos que elas colocam, porque é muito legal você colocar lá que você tem 9 bilhões de caixa, um gráfico grandão a esse respeito e várias dívidas pequenininhas mostrando que você tem caixa para pagar tudo isso. No entanto, se você não recolhe o valor que efetivamente você tem que pagar a título de impostos, tributos, é muito fácil você ter esse dinheiro em caixa. Não estou dizendo que o não recolhimento desses valores foi feito de forma ilícita, não é isso que eu quero dizer. Existe, dentro da nossa legislação tributária, várias formas de interpretação de um determinado fato gerador, de um determinado motivo pelo qual você tem que recolher aquele imposto. E pode ser que por uma interpretação que a CEMIN deu e uma interpretação que o fisco deu, tenha havido ali um conflito. Então, ela acha que para um determinado fato você não precisa recolher, mas aí a Receita vai lá e fala, não, a gente interpretou de outra maneira, tem que recolher esse tributo. E aí fica nessa disputa. Claro, uma vez que a CEMIN ela perca esse processo, ela pode fazer o parcelamento tributário, entrar ali em diversos refinanciamentos daquela dívida, para que ela consiga estender esses 9 bilhões e não prejudicar o fluxo de caixa presente dela. No entanto, é interessante você saber que existe sim um risco de a qualquer momento sair uma decisão de um juiz dizendo que a CEMIN foi condenada a pagar 4, 5, 10 bilhões ali de determinado valor de tributos, ou que sai nesse procedimento arbitral, a resolução final desse conflito. Então, você que é investidor, você que é investidora dessa ação, não olhe apenas para aqueles dados no status invest de que está pagando 20, 25% de yield, que tem uma dívida relativamente baixa, porque existem dados que estão aqui entrelaçados, que estão bem detalhados nesse documento que eu mostrei para vocês, que todas as outras empresas também divulgam no mercado, e que é importante você pelo menos ter uma noção, passar um pouco do olho ali. Claro, a gente está falando de um documento de mais de 70 páginas, é um pouco complicado ler, é um pouco cansativo, só que se você vai colocar o seu dinheiro, que você suou tanto para conseguir, que você batalha 8, 10, 9 horas ali por dia para que você consiga no final das contas ter ali seu salário, conseguir ali o seu sustento, por que não entregar, por exemplo, uma hora talvez do seu final de semana ou de uma outra oportunidade que você tiver para olhar esse relatório aqui e falar, poxa, será que essa empresa realmente vale meu investimento? Realmente não existe nada que vai me assustar no médio ou no longo prazo que possa prejudicar o fluxo de rendimentos ou dividendos que eu vou receber? Então, esse é o meu recado. Existe sim aqui dentro da CEMIN um risco, que é normal em todas as empresas da Bolsa de Valores. Existem empresas muito endividadas em relação a processos. Nós temos a história, por exemplo, da Via Varejo, que tem ali processos trabalhistas bilionários, e isso, claro, acabou afetando muito o balanço da empresa. E nós temos aqui na CEMIN também uma questão tributária que está sim em discussão. Então, é interessante você ter sempre isso em mente. Eu quero trazer aqui esse tipo de conteúdo para que, de uma forma um pouco mais transparente, talvez de uma forma até melhor explicada do que no próprio relatório aqui, eu consiga passar essa informação para você e que você invista de uma forma consciente e tenha exatamente a noção daqui a empresa que você está colocando seu dinheiro é ou não saudável dentro de parâmetros razoáveis, porque toda empresa tem ali processos por detrás, mas especialmente isso aqui não está na apresentação trimestral, em nenhum momento isso foi falado de uma forma clara aqui. Claro, tem o documento, mas naqueles documentos que a maioria das pessoas olha, normalmente não tem essa informação aqui, porque isso acaba afugentando um pouco as pessoas, trazendo um pouco de medo para o curto prazo. Mas se você enxergar que a empresa ela tem a capacidade financeira de pagar bastante dividendos para nós e ainda assim conseguir pagar esse valor aqui, se ela for possivelmente condenada, é interessante você olhar o seu investimento ali e enxergar quanto que de risco você quer estar exposto aqui nessa ação.
Então, se você tem um portfólio que tem diversas ações e a Semin, por exemplo, representa 2, 3% do seu patrimônio, talvez não seja tão impactante se nós tivermos aqui uma queda nos seus dividendos, se nós tivermos uma dívida surpresa entre aspas, porque ela está aqui disposta, mas surpresa que o mercado não estava assim tão de olho nisso, talvez não afete tanto o seu patrimônio. Agora, se você tiver uma exposição de 10, 15, talvez mais porcentagens ainda do que isso, pode ser que isso afete muito essa carteira de investimentos e é interessante que você saiba com todas as letras quais os riscos que você enfrenta no momento de comprar uma ou 1 milhão de ações dessa empresa. Então, espero que essas informações tenham sido úteis. Conto aqui com a sua inscrição no canal. Já passamos dos 1.000 inscritos. Eu fico muito agradecido a todos vocês. Eu tenho aqui um projeto no canal que eu acho que é muito interessante que você conheça também, que basicamente ao final do ano, em dezembro, eu vou abrir quais os números que eu tive aqui no YouTube e eu vou ver a receita que eu recebi e lá no meu Instagram, no @método de investimento, nós vamos juntos escolher para onde doar esse dinheiro. Pode ser uma ou duas instituições, ou talvez mais, a depender da receita que eu conseguir receber finalmente ali em dezembro. Então, conto mais uma vez com a sua inscrição, com o seu curtir aqui no canal e, claro, não esqueça também de deixar um comentário se esse conteúdo agregou e se você tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!